Olá pessoal, tudo bem? Terceiro ano. E aí, como é que foi o final de semana? Tudo certo? Eu espero que você, né, e sua família esteja bem, tá? Espero aí que tudo, né, esteja tudo muito tranquilo. Bom, pessoal, vamos começar aí nossa aula, né? Vamos começar aí mais uma semana também, tá? Que nós tenhamos aí uma semana abençoada, tá? Pessoal, peguem o livro aí, tá? Na página 2 de português. Então, quer dizer o quê? Que hoje, dia 3 de agosto, tá? Nós vamos começar aí já a usar o volume 3, tá? Terceiro ano. Então, vá, tá? Pegue aí na sua caixa o volume 3, tá? Que nós já vamos dar início, né? Nesse volume, tá? Nas aulas de português e matemática, porque geografia e ciências e história, nós estamos terminando aí o volume 2, tá? Mas português e matemática nós já vamos começar nesse livro aqui, tá? Então, gente, na página 2, ele fala assim, ó, história conhecida, né? Olhando essa imagem aí, gente, você sabe me dizer que história é essa? Será que você consegue decifrar, consiga aí adivinhar que história é essa? Né? Essa história aqui, a gente pode ver que é o que? É uma história bastante conhecida, né? Acredito que quase todas as crianças consigam aí contar essa história, tá? Então ele fala assim: observe a ilustração feita pelo artista Gustave Doré em 1832, né, a 1883. Que história ela representa? Tá? Com a ajuda dos colegas e do professor, reconta essa história. E se essa história, e se essa história fosse contada do seu jeito, tá? O que poderia mudar? Você gostaria de ouvir um final diferente? Por quê? Então, gente, essa aí, né, é a história de quem? É a história do Chapeuzinho Vermelho, né, gente? É a história de uma menina, né, que usava uma roupa, né, uma capa vermelha, certo? Vocês se lembram aí? Essa menina, ela na história tem a mãe, né, que pede para ela levar um bolo para sua avó, né? E essa avó dela morava onde? Na floresta, era um pouco longe, né? E um dia, o que que aconteceu? A mãe mandou o Chapeuzinho Vermelho levar o que? Um bolo para a vovó. E então o Chapeuzinho foi, né, levar aí o bolo para a vovó. E lá no meio da floresta, né, ele encontra o quem? O lobo mau, né? E o lobo, o que que ele queria? Queria comer a Chapeuzinho. Mas ele pensou, né? Se eu pegar ela aqui, ela vai gritar e alguém vai ouvir, né? Então, o que que ele fez? Ele mentiu para a menina, né? Mandou ela por um outro caminho. E olha que a mãe dela, né, do Chapeuzinho Vermelho, falou para ela não desviasse, né, de para nenhum outro caminho e não conversasse com ninguém. Você viu aí que a Chapeuzinho ela errou duas vezes. Primeiro, parou para conversar aí com o lobo mau e depois ainda foi para o outro caminho, né? E enquanto isso, o lobo mau correu, né, para a casa da vovó, chegou lá, né? Mentiu que era Chapeuzinho Vermelho, engoliu a vovó
e esperando já para comer quem? A Chapeuzinho Vermelho. Mas chegando lá, a Chapeuzinho viu que o quê? Que a vovó estava muito estranha, né? Que ela estava muito estranha, estava com os olhos grandes, uma orelha grande, um nariz grande, né? E aí a Chapeuzinho começou, né, a fazer algumas perguntas para ela, né? Perguntou para ela por que ela tinha esses olhos grandes, né? Essas nariz grande, e o lobo sempre dizendo, né? Esses olhos para mim te ver melhor, né? Para mim te cheirar. E não era verdade. Quem estava ali já na cama, né, da vovó, era o lobo mau. E o que aconteceu? Como você já sabe, depois, né? No final ela fala assim, e ele pergunta, né? Por que essa boca grande, né? E o lobo vai pra cima aí da Chapeuzinho Vermelho, fala que era pra comer ela, e ela começa a correr, começa a gritar, né? E quem aparece? O caçador, né? O caçador ouve todo aquele barulho, toda aquela gritaria e, né, acaba socorrendo quem? A Chapeuzinho Vermelho, né? E o que? Mata o Chapeuzinho Vermelho, tira a vovó de dentro da barriga do lobo, certo? E aí, o que acontece? A vovó, né, termina aí a história, né? Todo mundo feliz, a vovó vive de novo, né? A vovó está ali dentro da barriga, vive, né? Viva ainda. E, né, o caçador mata o lobo e a história, né, no final fica aí feliz, né? Porque o lobo não pegou o Chapeuzinho Vermelho, não comeu a vovó, né? A vovó saiu da barriga dele, né? O caçador aí matou o lobo, certo? Então vocês aí já conhecem toda a história da Chapeuzinho Vermelho. Nessa página 3 aqui, gente, ele vem, né, vem um conto, né, que fala assim, texto puxa texto. Conto. Algumas histórias populares foram reescritas e recontadas por diversos escritores, tá? Então esse texto aqui vai falar sobre o chapéu, agora um chapéuzinho azul, tá? O Chapeuzinho Azul. Vocês já ouviram a história do Chapeuzinho Azul? A história da Chapeuzinho Azul, gente, é mais ou menos, né? Igual a do Chapeuzinho Vermelho. Só que no final na história, chega um dado momento que ela torna um pouquinho diferente, né? Por isso que ele fala assim, ó. E se essa história fosse contada de um jeito diferente, né? O que você mudaria nessa história? Como você gostaria que fosse, né? O final aí dessa história. Então, esse Chapeuzinho Azul aqui, gente, ele era uma menina, né? Que morava numa pequena vila, tá? Que tinha os olhos azuis, né? Tinha os olhos cor do céu, tá? E todo mundo gostava dela, né? E quem gostava ainda mais dela? A sua avó, né? Difícil a vovó que não gosta do neto, né? Todas as vós gostam de paparicar os netos aí, fazer doce, fazer bolo, fazer tortas gostosas, né? Para, né, seus netos. E os netos aí ficam babando para ir para casa das avós por conta disso, né? Então, aqui ele fala assim, e sua avó o quê? Um dia decidiu fazer uma roupa igualzinha para ela do Chapeuzinho Vermelho, né? Só que o dela era azul, tá? Porque ela gostava de brincar aí, de teatro, né? E todo mundo na vila ali conhecia ela como o Chapeuzinho Azul, né? E um dia a Chapeuzinho, depois de estar brincando e tal, conversando com as pessoas, né? Ela não gostava de tirar essa roupa dela de jeito nenhum. A mãe dela pediu, né, pra ela levasse o quê? Uma torta de amoras, né?
de amoras azul para sua avó, né? Como você sempre faz. Aí o que a Chapeuzinho Azul fez? Falou pra mãe: pode deixar, mamãe, eu vou levar a torta. Aí a mãe dele disse pra ela: olha, mas tome muito cuidado, viu? Vá direto para a casa da sua avó e não saia do caminho, porque a floresta é perigosa. Então a menina colocou, né, a torta de amoras numa cesta, deu um beijo na sua mãe e foi, né, se embora aí pela floresta para levar a torta para a sua avó, tá? E no caminho ela cantava, né, a música: pela estrada fora eu vou bem sozinha, tão desprotegida, ai de mim, tadinha. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, tão desprotegida, ai de mim, tadinha. E aí ela ia pelo campo, pela floresta, indo, né? Quando de repente, né, os caminhos foram ficando, né, mais escuros, a mata foi fechando, né, a estrada ficou mais estreita e de repente, né, quem aparece para ela? O lobo, né? O lobo, muito esperto, diz: bom dia, menina do Chapeuzinho Azul, o que você leva nessa cesta? Ela disse: uma torta de amoras para minha avó. Não, uma torta de amoras. Aí o lobo disse: para mim? Não, senhor, estou levando essas coisas para minha frágil e indefesa avó, que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou: Chapeuzinho Azul é bem bobinha, né? Vou comer sua avó, depois ela e ainda vou pegar essa torta de amoras, né, de sobremesa. Então o lobo pensou aí, disse para ela: ela falou assim, ó, eu tive uma ideia, né? Mandou o que, gente? A Chapeuzinho Azul colher flores para a avó dela. E a Chapeuzinho Azul, né, achou legal aí a ideia e foi, né, falou: vá para esse outro caminho aqui, colhendo flores para sua avó, ela vai adorar. E a Chapeuzinho Azul vai e troca de caminho, né, porque ela ia pelo caminho mais perto, né, mais curto para chegar na casa da avó. E aí ela vai colhendo aí flores, né, é uma flor chamada miosotes, né? São uma flor miudinha, bem azulzinha que tem no campo. E ela saiu intertida, né? Pegou, foi colhendo as flores com a torta na mão, né, nos braços e foi pelo outro caminho. Enquanto isso, o lobo, ó, correu para a casa da sua avó. Correu para a casa da sua avó e chegou lá, pou. E né, a avó perguntou: né? Quem é? Quem é que está aí do lado de fora, né? O lobo, disfarçando, né, mentiu aí pra avó, diz, né: sou eu, vovó, sua netinha, vim trazer uma torta de amoras para você. A vovó então se levantou, já com o que, gente? Com uma espingarda na mão. Olha, essa vovó é esperta, hein? Com a espingarda na mão, né? Abriu a porta e viu que era um lobo que estava lá e nem rapidinho pensou, ela, pô, né? Pô, deu um tiro aí no peito do lobo, matando aí o lobo, né? E, né, ela pegou o lobo, né, e foi lá e colocou o lobo o quê? Pra assar, pra comer o lobo. A vovó aí foi muito esperta, muito esperta. E aí a menina vinha, né, bem devagarinho pela mata, colhendo as flores, escutando os pássaros, brincando com os esquilos, né, bebendo água das fontes, né, e ainda cantando: pela estrada fora eu vou tão sozinha, tão desprotegida, ai de mim, tadinha. E aí ela foi. Aí finalmente, né, ela, né, chega na casa da vovó e, ó, bateu na porta. Pou. Quem é? Perguntou a vovó.
Sou eu, sua netinha, posso entrar? Entre, querida, eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta e foi até perto da cama. E a vovó estava embaixo, né, da coberta. Usava uma touca enorme, de modo que só podia ver uma pequena parte da sua cara, né? Então a menina perguntava: vovó, por que essas orelhas tão grandes? A avó dela falava assim: para, para ouvir melhor os lobos, né? E esses olhos tão grandes, né? Para ver os lobos de longe. As mãos tão grandes para pegar grandes pedaços de carne do lobo, né? De lobo. E o nariz, né? Falava que era para ver o cheiro do lobo no forno, né? E a boca tão grande para comer toda a carne do lobo, né? E então a vovó e a vovó gritou alegre, né? E deu uma gargalhada. E depois o que eles fizeram? A vovó e a Chapeuzinho Azul comeram o lobo, tá? E de repente a vovó e a Chapeuzinho Azul começaram a dormir, tá? Foram dormir e o que? Começaram a roncar muito alto, que até o caçador ouviu. Então aí o ronco das duas, né? E o caçador foi lá para ver o que estava acontecendo, se alguém estava passando mal. Chegando lá, né, viu que era a avó e a neta que estava dormindo, roncando, porque tinham comido o quê? O lobo, né? Ficaram tão cheias, saciadas, que foram dormir. E então, gente, o que aconteceu? O caçador zangou, né? Prendeu aí as duas, né? A neta e a avó, porque tinham matado o lobo, tá? Levaram elas para a delegacia, certo? Porque ele disse: como vocês estão matando o lobo, esse tipo de lobo está em extinção, né? Extinção é os animais que estão desaparecendo, né? Então ele ficou muito bravo, levou preso a avó e a neta. E um outro dia, né? A mãe foi o quê? A mãe da Chapeuzinho Azul foi até a delegacia e pagou uma fiança para liberar sua filha e sua mãe, tá? E assim todos ficaram felizes para sempre, né? O caçador ajudou, né, a proteger os lobos, a vovó saiu da cadeia, Chapeuzinho Azul, porque aprendeu a lição que não se deve matar os animais e ainda se eles estiverem em extinção, né? Então, gente, essa aqui é uma outra versão, né, da história do Chapeuzinho, tá? Escrito no livro Chapeuzinho Coloridos, né? Os autores são José Roberto Toreiro e Marcos, né, Aurelius Pimenta, tá? Eles recontam várias vezes uma história muito conhecida da Chapeuzinho Vermelho, né, e do Lobo Mau. Só que nesses recontos, o que acontece? As cores dos capuz, né, do chapéu delas mudam de cor. Ele fala que já contou a história do Chapeuzinho Azul, verde, branco, lilás, abóbora. E cada cor tem a ver com um novo elemento que eles acrescentam, né, a história, né, na história original, né? Ou seja, eles mudaram